ele, que muita gente acha que é coach, mas na verdade é um apresentador de TV que ninguém descobriu, Pablo Marçal! Apertou. Não. Lá vamos nós. Aí sim. Tá funcionando ainda o microfone? Não me empolga assim não, cara. Já emocionei antes da hora. Talvez convidado mais importante de todos os tempos. Amanhã vai ser um dia incrível na história da TV brasileira. Um cara que tem a carreira mais longa na TV brasileira. E se acredita, ele vai passar amanhã 1 ano a mais que o Silvio Santos. Não é de idade não, é de carreira na televisão. Com vocês, o cara que tem a praça mais famosa de todos os tempos, Carlos Alberto de Nóbrega! Parceirão! Muito obrigado. Senta aqui. Toma o seu lugar. Aí sim. A roupa é verde, mas eu sou São Paulino, viu, gente? Olha, é uma honra. Não fala assim não, deixa que eu falo. A honra é minha, Carlos Alberto de Nóbrega. É uma honra estar aqui pela importância que você tem na vida das pessoas. Obrigado. E você falou uma coisa, muitas coisas que eu vi, que realmente me fizeram ser teu amigo sem te conhecer. Uau, o quê? Fala uma, por exemplo. Eu vou chorar. Avisa pra minha mãe que eu vou chorar. Olha, gente, eu sou muito chorão, hein? Então, se eu der uma choradinha... Mas eu não vou chorar porque o Popetone está aqui e ele me tira do sério. Pra quem não sabe quem é o Porpetone, ele é o Pablo Marçal. Hoje ele vai ver. Vai ver. Hoje nós vamos resolver esse negócio. Mas estou aqui com muito prazer, estou muito feliz, estou muito emocionado pelo dia de amanhã, porque pelas pessoas que já conversaram, pela sua própria vida, eu me senti um pouco aquilo que você fala, porque nas entrevistas as pessoas geralmente só falam das pingas que você bebe, mas não falam das pingas, dos tombos que você leva. E eu, justamente por aquilo que você prega, eu lutei muito, apanhei muito da vida. Foi muito difícil para mim ter um pai famoso e muito inteligente e culto. Então, desde pequenininho, eu já ouvia falar, pá, seu pai foi tão inteligente, você já repetiu de ano 2 vezes, não sei o quê. Eu acabei ficando gago. Só para você entender, como você vai fazer amanhã? 70. 70 anos de carreira. Você está falando do seu pai, aqui só tem menino, ninguém sabe que é seu pai. Emanuel de Nóbrega já morreu há 48 anos. Ele foi o criador da praça. Era na Globo? Não, era na Rádio Nacional, que depois virou Globo, e TV Paulista, que virou TV Globo. O que virou Globo? O que era antes? A TV Paulista. TV Paulista foi a segunda estação de televisão no Brasil. A primeira foi a Tupi, depois a TV Paulista, que era num prédio ali entre a Consolação e a Paulista, e não é da minha época. Eu não cheguei a trabalhar lá. E você fazia, por exemplo, um programa no segundo andar, por causa do cenário, que era prédio pequeno.
No tempo, na hora que tinha o intervalo, a gente corria, eles corriam para o andar de cima para fazer continuidade daquilo que faziam, para mudar o cenário. Eu entrei logo depois disso. Tanto é que não dava para fazer o programa nesse prédio e começou a ser feito na Rádio Nacional, no palco da Rádio Nacional de São Paulo, hoje TV Rádio Globo. E foram, assim, momentos maravilhosos, porque não tinha videotape, as câmeras pesavam 1 tonelada, e ninguém tinha experiência de nada. E aconteceram coisas muito engraçadas, né, dos principiantes. Eu me lembro, o Golias já morreu há 18 anos. Foi o maior comediante que surgiu na televisão brasileira, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E a gente fazia um programa chamado Zilomag Show. O Zilomag era um rádio. Naquela época, eu estou falando de 1954, 53, 54. Quem patrocinava, mandava no programa. Não é hoje que você compra uma janela, né? Então, o rádio de carro, Zilomag, fazia um programa aos domingos à noite. E eu comecei a escrever, eu não vou citar o nome da pessoa, apresentava, e o Walter Avancini, que foi um dos maiores diretores de novela, premiados internacionalmente, ia cuidar da parte de teledramaturgia dessa emissora. Bom, ele dirigia, nessa época, esse Zilomag Show. E a agência de publicidade nos chamou. Eu tinha 18 anos, o Avancini devia ter uns 19, e esse apresentador tinha 24 anos. Nós fomos lá na agência, e o dono, chama-se Carlos Alberto, disse: olha, vocês são muito jovens, e vocês sei que começou a depreciar a gente. Aí, tá bom, vamos mudar. Eu fui para a rádio, e falei com meu pai: olha, eles querem mudar isso. Assim, não, faz uma coisa, tira o teu nome, tira o nome do Avancini e tira o nome do apresentador. Bota direção geral Manuel de Nóbrega, que meu pai tinha muito poder. Ele lançou os maiores comediantes do passado. Uns 2 meses depois, fomos chamados, e não mudou nada. Fomos chamados lá pela agência, está vendo? Não é por mal, é porque vocês são muito jovens. Graças a Deus, eu cresci como redator, porque a minha função é de redator. Eu crio. E você gosta de escrever até hoje? Agora não. Eu dou uma coisa que é mais difícil, eu dou ideia. Eu crio personagens. Mas cansado, porque eu tenho que ninguém mais faz nada sozinho, né? Só para as pessoas, porque elas terem uma noção, todo mundo que são muito jovens, assistiram, né, o Carlos Alberto desde criança, igual eu. Carlos Alberto, você está com quantos anos? 88. Não, uma salva de palmas. Ó. Rapaz, 88 anos, o cara tá falando: não, meu trabalho é dar ideia. Tá entendendo ou não? Como é que seu pai... Não, deixa eu só contar o final. Vai lá. Esses jovens. Esse apresentador que ele não queria, que só dava risada, é o Silvio Santos. Só isso. O apresentador que ele não queria... É o Silvio, porque ele ria muito. É mesmo? É. O que tem de gente incapaz, incompetente, mandando na gente, naquela época, pelo menos. Um dos meus defeitos, que para mim é qualidade, mas é um defeito, que minha mulher, ela é médica e ela faz um pouco de análise comigo, me ajuda muito. Eu fiz análise 10 anos e meio, por isso que eu mudei muito. Eu não aceito opinião de quem sabe menos de mim. Entende? Não aceito. Então, eu tive 2 grandes amigos, tirando meu pai, que pai não conta, né? Que foi a primeira pessoa que meu pai sempre acreditou em mim. E as pessoas não acreditavam em mim.
Eu sofri muito por causa disso. E o que eu estava falando, já me... E o Silvio Santos, quando ele foi tirado, como ele era jovem, ria demais, foi tirado. E continuou, e foi o maior sucesso. E depois nós fomos embora. Tem uma história que vale a pena contar. O Golias fazia várias imitações. Quando acabou esse programa, eu sou um guerreiro, cara, de modéstia à parte, eu sou um guerreiro. Eu nunca fui cacique, mas sou um bom guerreiro. O Golias fazia muitas imitações. E nós fomos fazer um programa chamado Folias do Golias, que era escrito e dirigido por mim. Aí ele começou a criar personagens nesse programa. O último era uma entrevista comigo. Eu botava um smoking, só que eu dirigia o programa. Então eu ficava com a calça do smoking, a camisa do smoking, só na hora tinha 3 minutos para botar a camisa. E eu bolei um quadro de um velhinho que ele esquecia tudo. Tem um nome. Depois que eu caí, quebrei a cabeça, a minha memória foi para o espaço. É do meu avô, que a gente estava conversando, ele começava a dormir, o papo continuava, então quando ele acordava, ele ainda estava no outro papo. E eu escrevi um quadro assim para o Golias. Aí ele ligou para mim, cara, Beto, que velho é esse? Isso é o vovô Ilídio, que ele dorme, então ele vai na conversa de meia hora atrás. Mas como é que é essa? Eu não sei, Golias. Falei, olha, não vamos ensaiar porque... Ele me falou, não vamos ensaiar porque na hora eu vou criar o personagem. Começou o programa só tinha meia hora. Eu fui para o meu camarim para botar o paletó e não vi o Golias, que estava no outro camarim. Eu entrei, sentei, e começou, quando eu vi o Golias entrar, eu já comecei a querer rir. Que ele tem uma cabeleira branca, e ele falava, Bartolomeu Guimarães, aquela vozinha. Bom, enquanto ele não falou nada, eu já estou querendo rir. E eu comecei, meus senhores telespectadores, é um dia muito importante, estou aqui visitando. Professor, Bartolomeu Guimarães. Cara, isso é verdade. Eu comecei a rir, os câmeras começaram a rir, todo mundo rindo, e o programa terminou ali. Eu só fui fazer na outra semana o quadro. Porque não era assim, era um estúdio. Não tinha espectadores, era um estúdio. E todo mundo rindo, não dava mais para continuar, né? Então falava-se slide naquela época, aquele negócio, aquela direção. E como é que seu pai, o Carlos Alberto, ele começou a praça? Ele se inspirou em alguma coisa americana? Ele teve uma ideia numa praça mesmo? Como foi? Não, a ideia, ele nunca tinha tirado férias. E o Vitor Costa, que era o dono da TV Paulista, ele e o Luiz Ramos, pediu um programa para ele, de humor. Ele disse, ô Vitor, eu vou agora sair de férias, só volto em fevereiro, deixa eu voltar que eu te trago uma ideia. Não, já está vendido, sei o que tem que fazer. Olha o nome de um programa de humor, UFE no ar, UFE no lar, União Fabril Exportadora. Isso não é nome, isso é um palavrão, né? Por humor? Ele deixou 4 programas escritos. Eu me lembro que eu fiz o primeiro, depois a Hebe fez o segundo, tinha outro, enfim, e foi horrível. Quando meu pai chegou, ele é muito amigo do Vitor. Porra, Manel, que loucura, o que é isso? Eu te avisei. Mas eu trouxe uma ideia. Qual foi a ideia? Ele estava no hotel, em Buenos Aires, e tinha uma banca de jornal e um banco. E meu pai começou a perceber que tinha sempre um senhor que ia comprar o jornal e ficava lendo no banco. Falou, olha a ideia aí. Um aposentado, lendo jornal, e surgiu a praça, que era a coisa mais, até hoje a coisa mais simples que existe, porque o difícil é fazer o simples, é um banco e artista. Entra pela direita, sai pela esquerda, sai pela frente e volta.
Um cenário naquela época era pintado, não é esse cenário. Era uma tapadeira pintada, um coreto, e explodiu. Você teve vontade quando? Assim, você viu seu pai fazendo um programa, você tinha quantos anos quando você teve aquela Tinha primeira... 18. 18. E ele tinha 23 anos mais do que eu. Ele nasceu em 13. Eu nasci em 36. Então seu pai fazia o programa e você já desejava. Você olhava e falava assim, eu vou comandar essa praça. Eu queria ser o meu pai. Uau. Queria ser meu pai. E você acha que o Marcelo... E eu fracassei, eu me senti fracassado porque eu nunca conseguia sê-lo. Primeiro que eu fui nadador, adorava natação. E ele era forte, eu era magro, porque naquela época o físico não era muito importante. Não precisava ser da tua altura, podia ser de uma altura menor para andar. E eu nunca consegui ficar forte. Aquilo me incomodava. Meu pai falava francês, inglês e alemão, como nós estamos conversando aqui. E eu repeti 3 anos. Que eu queria nadar, eu tinha paixão por... E depois é que eu fiquei sabendo que eu sou disléxico. Só que na minha época não havia isso. Eu não consigo falar 2 coisas ao mesmo tempo. Eu só leio aquilo que eu gosto de ler, só faço aquilo que eu gosto de fazer. Só que naquela época, o Carlos Alberto era burro e o Manuel de Nóbrega era um sujeito... Acha para mim aí um vídeo ou uma foto do pai dele na praça, essas fotonas das antigas aí. Me fala a maior decepção que você já teve ali na praça. Teve alguma coisa que aconteceu nesses anos todos de carreira, que você olhou ali e falou, cara, que bosta que foi isso aqui. Você é muito simpático, parece que você nunca tem problema, parece que você sempre está rindo, essa energia que você transmite ali pela TV. Mas o que foi ruim demais na Praça Nossa? O que aconteceu? A Praça Nossa foi na TV Globo. Foi na TV Globo, porque meu pai morreu em 76. E eu fui para a Globo. 6 meses depois, minha mãe morreu de câncer também. E como minha família era do Rio, eu fiquei mais tempo no Rio do que em São Paulo. Uhum. Minha família ficava aqui e eu ficava mais tempo no Rio. E a Globo nunca suportou a praça. Eu fui para fazer os Trapalhões. Eu escrevia, fazia a redação final e era co-diretor do programa. Aí surgiu a ideia de se fazer... eu fui falar com o Boni, que o Boni começou com meu pai. Eu e ele tem a mesma idade que eu tenho. Começamos a escrever no programa do meu pai. Eu falei com o Boni, disse, ô Boni, dia 17 de março... Esse é o Silvio Santos. Silvio Santos, meu pai. Aqui, ó. Dá um zoom out aí, carrega a imagem para lá um pouco. Na TV você conhece alguém mais inteligente que esse caboclo? Do que o Silvio? Do que o seu pai. Acho que o Jô Soares. O Jô Soares? O Jô foi a pessoa de... Meu pai era muito bom em história e geografia. E línguas, ele tinha facilidade. O Jô foi a maior cultura que eu conheci na vida. É mesmo? Eu conheci 2 homens de uma cultura assustadora. O Jânio Quadros e o Jô Soares. Fala uma coisa aí do Jô Soares, assim que você... O Jô, ele era um gênio. Ele era um gênio. Naquela época, não havia equipe de redatores. Por exemplo, os programas que o Golias entrava, eu escrevia para o Golias. A praça, meu pai não deixava ninguém escrever. E a gente estava na Record. E um dia, nós estamos saindo, e o Newton Travesso, um dos maiores diretores que teve na época, que ele já está aposentado, ele falou, Carlos Alberto, você é muito amigo do Jô, será que vocês poderiam escrever um programa juntos? Falei, claro, porra. É um programa de uma família, assim, a família Trapo, que acho que não é da época de vocês também, 64, 65, acho que ninguém aí nasceu nessa época. Essa turma aí, né? Não. Era um programa que parava o Brasil. Parava o Brasil. Quando a gente ia fazer, por exemplo, no sábado, a gente ia numa cidade, a gente desfilava em bocado de corpo de bombeiro. Era um absurdo. E nós começamos a montar a família Trapo, que seria um empresário rico, que era o Zellone, o Otello Zellone, é o ator italiano, a Renata
Renata Fronze. A Renata. A Cidinha Campos, que era menina, era muito amiga dos... Porque o prédio ficava ao lado do Teatro Record. A história do... Então, ela trazia sempre para a casa dela algum artista. O Golias era o cunhado que não trabalhava. E o Jô Soares era um mordomo. Por que mordomo? Numa casa, eles eram bem de vida, mas não para ter mordomo. É que ele quebrava tanta coisa que ele trabalhava de graça. Aí surgiu essa ideia e estourou. Foi uma coisa assim impressionante. E a gente viajava muito. Aí era eu e o Jô. 2 anos depois... mas porque antes disso, eu ia escrever... O Jô era mais gordo do que agora, quando ele morreu. Ele pesava uns 150 quilos. E ele tinha na casa dele uma banheira daquelas antigas, sabe, aquelas que tem pata de... Sabe? Ele botava umas almofadas atrás e entrava na banheira. Eu sentava do lado dele e a gente fazia sinopse. O que é a sinopse? É a história do que vai acontecer. Então, seria, por exemplo, a gente começava, número 1, Zelone entra dizendo que vai isso, assim, 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 assim. 2, entendeu? A gente fazia para terminar em números pares, que é para a gente dividir igual. Quando a gente acabava de montar a sinopse, o Jô deitado e eu tomando nota. Olha a loucura desse cara. Eu disse, Jô, eu vou ficar com 1, 5, 4 e 3. Você fica com os outros. Para não dar ciumeira, o que o Jô fazia? Ele fez, vamos comprar 2 máquinas iguais. Máquina de escrever. Uma IBM, você também não era nascido, fica quieto. Que tinha umas bolinhas. Você se lembra disso? Eu não, lembro, né? de máquina de escrever. Compramos iguais. O que eu faço? Vamos por hipótese. Eu tinha que escrever a primeira parte, que tinha que terminar na última linha, para o Jô começar na primeira linha, a segunda parte. Só que o Jô não tinha condições de ficar sentado muito tempo. E a coisa mais difícil é você falar o que você não conhece, o que você não... Porque nasce, né? É um desenvolvimento mental. Os personagens vão falar pela gente. Ele gravava. Ele dizia, Zelone, Bronco, onde é que você vai ser o quê? Golias. Nós vamos o quê? Eu escrevia. E ele gravava. Ele gravava, cara. Era impressionante. Isso é de uma dificuldade. É a mesma coisa chegar perto do Popetone, você conta uma piada aí. Ele vai levar uns 2 tempinhos para... Né? E me ensinou uma técnica. Porque quando eu comecei a escrever, eu escrevia escondido do meu pai. Porque meu pai era diretor de uma rádio aqui de São Paulo e tinha um redator chamado Mário Santos, que era muito amigo do meu pai. Eram colegas. Ele tinha 1 ano mais velho que o meu pai. E ele era o meu melhor amigo. Eu, com 16 anos, 17 anos, eu só saía com ele. Por quê? Com todo o respeito que eu vou falar. Ele era solteiro, ele era desquitado, bebia, fumava e me levava para farra. E a educação que meu pai me deu foi tão grande, minha mãe principalmente, que eu nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei, nunca usei droga. Eu nunca vi um cigarrinho de maconha. Nunca vi. Uau, uma salva de palmas, Nunca né? vi. Nunca vi. Muito bom. E passei a ser disciplinado com a do esporte. E o exemplo que o Golias me dava. O Golias foi, viu, Popetone? Foi a pessoa mais disciplinada. Botava caco, sabe o que é caco, gente? É aqui que não está escrito. Cria na hora. Ele enchia de caco, mas respeitava o texto. E ele me ajudou muito, porque meu pai me ensinou, meu pai teve a educação que eu queria dar para os meus filhos e não consegui. Meu pai sempre me fez pedir. Carlos Roberto, vai lá e pede. Então,
quando eu fui renovar o primeiro contrato, eu e Golias, a gente estava na casa da Hebe, que a gente se contava quase todo fim de semana. Walter Forte, mas gente que vocês não conhecem, mas uma turma muito boa. E na segunda-feira, o Vitor Costa ia chamar a gente para falar sobre o contrato. Então, nós ficamos numa sala, eu e Golias, ele fazendo o Vitor Costa e eu conversando com ele, dando o que eu quero, e ele repetindo, depois fazia o contrário. Eu era o Vitor Costa e ele era o Golias. Na segunda-feira, fomos para a rádio, Golias entrou primeiro, disse assim, está tudo certo, não sei o quê, parará, pô, que bom. Eu entrei, falei, o que você quer, Carlos? Quero discutir, né, fala com o teu pai, porque teu pai... Puta. Eu fiquei com uma raiva, porque ele me cortou, mas eu queria discutir com o cara, eu queria ser eu. Até hoje, eu falo do meu pai, eu choro. Ele morreu há 48 anos. Porque naquela época, os pais, não é como hoje, você tomava benção ao pai, tomava benção ao tio. Não quer chamar meu pai de você, pô. Mas ele me ensinou exatamente isso. Garra, vá você e peça. Muito bom. Entendeu? Então, mas isso, gente, marcou muito a minha vida, porque ninguém acreditava em mim. Não é que eu queira dar uma de bonzinho, não. Ninguém acreditava em mim. Primeiro diziam que era meu pai que escrevia para eu ganhar. É um absurdo, que meu pai tinha o maior salário do rádio. Certo? Depois, na televisão com Golias, com Golias qualquer um escreve. E 80% do que o Golias fez em 40 anos de carreira foi escrito por mim. Eu só não escrevi os filmes e o show dele. Televisão e rádio sempre fiz. Acha a foto do Golias aí com o Carlos Alberto. Ele merece, viu, gente? Acha a foto dele. Merece. Responde uma coisa para nós, Carlos Alberto. No começo do Silvio Santos, vocês eram bastante amigos, né? O Silvio surgiu por causa de um tio meu. O meu tio era estudante de medicina lá no Rio e precisava de uma graninha. Então ele foi fazer um teste na Rádio Continental. Bastante palmas para ele, gente. Esse vivia só curtindo a vida, só zoando. Ele foi o irmão que eu não tive. Ele foi o irmão que eu não tive. Muito bom. E o Silvio, a aparição dele. O Silvio, ele foi fazer um teste na Rádio Continental. Tinham 3 pessoas para fazer o teste. O Silvio, Chico Anísio e o Silvio Santos. Que teste? Como é que é? Repete teste de locutor. Vamos lá, qual que é o quem estava no teste? Rádio Continental, não sei o que, sabe aquela voz impostada, né? Quem era que estava no teste? O Silvio? O Chico Anísio, o Silvio Santos e o meu tio. Legal. Claro que o Silvio ganhou. Claro. Aí o meu tio ficou amigo dele, porque os 3 continuaram trabalhando, mas o horário nobre era do Chico. Você está no rádio também? Não, eu comecei no rádio. Não, ainda? Você faz alguma coisa no rádio? Não, muitos anos. Não, o rádio eu parei há pouco tempo, uns 65 anos. E aí ele encontrou o Silvio Santos pela primeira vez por causa dessa entrevista. E ficaram num colégio de rádio. Aí o Silvio falou, foi em 1954. O Silvio queria vir a São Paulo, tentar a vida aqui. E o Fernando falou, olha, Silvio, meu irmão, ele é mais famoso que nota de 10 lá. Vou dar uma carta de apresentação e ele vai te arrumar emprego lá. O Silvio veio, mas o Silvio tem muito caráter, ele tem assim uma personalidade muito forte. Ele foi primeiro fazer um teste sem dizer nada, na Rádio Nacional, passou no teste, aí ele procurou meu pai e mostrou a carta. Entendeu? Ele quis primeiro... E ele começou então a trabalhar com meu pai. E a gente fazia show em circo. Como a gente ganhava... Era bom naquela época, mas a gente queria mais. Quem não quer progredir? E o circo a gente dividia. Eram Golias,
o Roberto Luna foi um cantor também muito famoso, cantava boleros. Eu, Canarinho e uma moça bonitinha, a Tânia, que fazia... E a gente ia fazer show em circo. E o danado do Silvio, ele começou a dizer, pô, esse negócio é bom. Porque, por exemplo, eu ganhava 3.000 cruzeiros. O Golias ganhava 4.000 cruzeiros. A gente tirava numa semana esse dinheiro. Porque a gente fazia 2 circos no sábado e 2 no domingo. Era a casa, diria 50%. Então, por exemplo, para quem mora em São Paulo, o primeiro circo era na Lapa e o segundo na Penha. O daqui, da Lapa, fazia primeiro a nossa parte de variedade e depois a segunda parte da comédia. Enquanto lá, na Penha, eles estavam fazendo a comédia para depois a gente fazer. Então, eu conheço São Paulo, eu conhecia, como gente grande, porque a gente saía da Lapa e tinha coisas gozadas, que às vezes atrasava, e várias vezes aparecia o palhaço, eu estava chorando na rua, pô, eles não vêm, eles apareceram, queriam botar fogo no circo, queriam bater, era sensacional. E a gente, quando o circo lotava, isso é que é gostoso da vida, a gente ia jantar fora, sabe, a gente tinha já dinheiro para poder ir no restaurante. Então, isso tudo nos uniu muito. E o Silvio, 100 anos na frente da gente, falou, ô Carlos, como é que eles fazem isso? A gente divide em 5. A diferença de vocês de idade é de quê? 6 anos. 6. Vocês já chegaram a dividir apartamento? Vocês já moraram junto? Não. Não? Apartamento era para outra coisa. O que foi que o Silvio Santos, que você viu assim, Carlos, no progresso ali do Silvio, o que mudou na cabeça dele que ele virou esse cara bilionário? É igual a você, a pessoa já nasce com destino. Ele era camelô, pô. Ele era camelô. Chegou a ter essa potência. É cabeça. Né? Nascem pessoas, eu acho que são ETs. Eu acho. Mas você viu, se ele fosse ET, você não teria alguns anos ali que você viu ele na simplicidade. O cara era simples. Ele foi encontrando algumas pessoas no caminho, não? Alguma coisa foi mudando. Ele é um visionário. Por que ele... Até no circo, o que ele fez? Ele gosta de dinheiro. Quem não gosta? Então, o que ele fez? Ele contratou os artistas mais baratos que tinha na rádio, pagava por mês. E ele, então, ficava com a parte do leão. Então, ele tinha Humberto de Campos e seus bonecos, fazia ventrílogo. Ganhava uma merreca. Tinha outro cantor, Soquê Lopes. Isso foi em 1954, gente. E eu estou com 88 anos, então minha cabeça está um pouco... E ele, então, começou a ganhar dinheiro com o circo. Com o circo? Com o circo. Porque a parte do leão era dele. Entendeu? Não era igual ao nosso, a gente dividia igual. Até que um dia ele, precisa ter um carro. E ele fez, então, é que eu me esqueço os nomes. O Carlos Kerlakian, esse eu me lembro, era dono de um grupo de sapatos. Ele era candidato a deputado estadual. E o deputado federal era o dono da VMAG. A VMAG era a marca de automóvel que tinha naquela época. Ele queria ser deputado federal. O que o Silvio propôs? Vocês me dão um Jeep e um alto-falante, um amplificador. Quando acabar as eleições, se vocês ganharem, o Jeep fica para mim. Então, o Silvio acabava o programa do meu pai às 2 horas da tarde, comia um sanduíchezinho, pegava o Jeep dele, ia para, sei lá para onde, para qualquer dessas bibocas daí. Alô, sábado. O Silvio tinha o apelido de peru, porque ele ficava muito vermelho, meu pai ficava mexendo com ele, ele ficava lendo, e meu pai levantava assim a calça dele, botava a mão assim na frente, ficava, entendeu? E ele ficava vermelho. Então era o peru que faz, mas isso só, nunca ninguém chamou o Silvio de peru. Não, Não, mas é. Então, sábado, a caravana do peru que fala com o fulano de... E
Hoje é o Silvio Santos. Hoje não, 100 anos é o Silvio. Porque ele tinha uma visão enorme. O caso do baú é um exemplo disso. Apareceu um alemão uma vez para falar com meu pai, que tinha uma ideia que na época tinha cesta de Natal. Você pagava por mês e no Natal você recebia uma cesta com as coisas de Natal. E ele queria transformar aquilo em brinquedo. Aí meu pai foi para a banha, daí meu pai todo sócio com ele. E começou a promover no rádio e na televisão. Quando chegou em dezembro, o cara não tinha gasto todo o dinheiro, e não tinha comprado presente de nada. E nós ficamos sabendo por uma denúncia num programa de jornalismo lá da Tupi. Aí, meu pai ficou doido. Ligou para o Silvio, eu preciso que você faça um negócio para mim. Fique lá no meu lugar para botar as coisas em ordem, que eu vou procurar dinheiro para comprar os brinquedos, não vou sujar meu nome. E o Silvio não quis. Aí meu pai, no mesmo dia, ligou pela segunda vez. Isso dito pelo Silvio. Na terceira vez, o Silvio ficou com medo que meu pai tirasse ele do programa. Então, tá bom, seu Nóbrega, eu vou lá. E meu Silvio foi lá, botou o alemão para fora, pegou a contabilidade que não tinha, estava uma desgraça, e meu pai começou a arrumar brinquedos, arrumar dinheiro, porque o Silvio não tinha dinheiro. Ele tinha um Jeep. Era o único patrimônio que ele tinha, um Jeep. Até que chegou no fim do ano, zerou. O Silvio conseguiu zerar. E falou para o meu pai, ô, seu Nóbrega, vamos fazer uma coisa. A cesta da Amaral está falida. A gente pode comprar a carta da Amaral e começar a dar prêmios. Que você só pode dar prêmios se você tiver aquele alvará, né? Tiver uma licença. Meu pai, não, Silvio, eu estou fora, não quero saber de nada, fica para você, vai embora, seja feliz. E o Silvio começou a estar nessa de dar carro. E as pessoas duvidavam. Uma vez eu até falei, eu tenho liberdade com ele para falar isso. Silvio, você dá mesmo esses carros? Ele falou, Carlos, quanto mais carro eu der, mais baú eu vou vender. Ele era um visionário, né? Ninguém... E ele... Aí começou a crescer. Ele tinha um programa, meu pai tinha um programa domingo em cima do futebol. E quando nós saímos da Paulista, como meu pai era muito amigo de Vitor Costa, ele tinha morrido, ele devia muito dinheiro ao meu pai, de salários, de publicidade e tal. E meu pai jamais iria cobrar de um amigo, ainda mais morto. E quem ficou no lugar do Vitor foi o padrasto do filho dele, que era um banqueiro. E era muito dinheiro. Então, eles fizeram uma proposta para o meu pai. Meu pai gostava muito de viajar. Eles pagaram uma viagem para meu pai de volta ao mundo. Meu pai saiu de São Paulo, foi para a Europa, a Ásia, chegou lá no Japão, voltou para a África do Sul, pago pela dívida. Deu um dinheiro em dólar e deu 2 horas aos domingos em cima do futebol, que o Silvio ficou com esse programa para ele. Então apresentou futebol, o Silvio? Não, ele fazia um programa de negócio de velha surda, forca. E foi crescendo. A TV Paulista foi vendido para a Globo. O Silvio estava no meio da programação. Se acertaram, aí Deus ajudando é covardia. Ele passou a ter 4, 5 horas de programa, explodiu. E ele foi muito, por ser camelô, é triste falar isso, tinha um preconceito muito grande. E começaram a prejudicar o Silvio. A Globo queria entrar na parte comercial do Silvio. O Silvio disse, não, esse horário é meu. Então começaram a podar. Ligaram para o João Calmon, que a Tupi era um condomínio. Né? Eram 21 estados, era um condomínio. E o João Calmon era o presidente desse grupo. Para começar a não contratar o Silvio, caso o Silvio saísse da Globo. Só que o Silvio conseguiu de uma graninha e foi para a Tupi fazer o programa. Que virou Record depois. A Tupi ou não? Não, Tupi faliu. Não, ele nunca trabalhou na Record.
Aí começou, ele tinha o programa já prejudicado na Globo e a quinta-feira na Tupi. Mas os dias dele estavam contados. Ele sabia que uma hora a força dos homens lá era maior que a dele. Aí ele queria ter uma televisão. E foi na época da ditadura. E vocês não sabem o que é ditadura, há de não saber nunca. Só que meu pai, desgraçadamente, era muito amigo do coronel que tomava conta de São Paulo, que tirou a demada, botou lá na tela, aquela história toda que não vale a pena falar. Ele era muito amigo do meu pai. E por intermédio do Rubem, desse coronel, tinha um amigo do meu pai que era presidente da Cobal, que dá alimentação para todos, né, para o Brasil inteiro. E não quiseram dar uma televisão para o Silvio. A ditadura. Porque o Silvio era um camelô. Eles não viam o gênio que o Silvio era. Uau! Queriam ver só lá, que não é lado ruim, ser pobre não é ruim. Tá? Mas para o meu pai eles davam. Então, eles entraram com um pedido de uma concessão, e isso tem gravado. O Silvio já botou isso, inclusive, no ar uma vez, onde meu pai está recebendo a emissora e o Silvio agradecendo ao ministro e ao meu pai. Foi a única vez que eu vi o Silvio chorar, porque meu pai já estava terminal, meu pai já estava nas últimas, e ele foi a Brasília receber a concessão, e dizendo que, finalmente, a televisão brasileira ia ter um canal feito por artistas, para dar emprego para os artistas, para os pintores, porque a Globo era muito americanizada, não é? Vinha tudo dos Estados Unidos. E as outras estações, eles queriam canal, mas não queriam dar programação. Não vamos citar nomes, mas é assim. E ganharam. O Silvio ganhou esse canal, que não é a Tupi, é um canal que já acabou, é TV Corcovado, no Rio de Janeiro. Corcovado. A Tupi não tem nada a ver com meu pai, nada. O Silvio comprou a massa falida e ficou dono mudou para a TVS, porque ainda não era o SBT, era a TVS. E começou a crescer, isso aí surgiu o resto, acho que vocês sabem. Né? Aquele vendeu para o Edir Macedo, que chama Record hoje, era o que no passado? Como é que ela chamava? É Rádio Record, é TV Record, TV. Canal 7, que era do Paulo Machado de Carvalho, filho da Copa de 50, né, do doutor Paulo, e eram 3 irmãos, era o Tuta, o Paulinho e o Alfredo. O que é o maior arrependimento da sua vida, Carlos? Você fala assim, isso aqui é o maior arrependimento da minha vida, eu quero que todo mundo saiba para não passar essa mesma coisa. Porra, eu não sei, cara. Arrependimento? Olha, não, sabe por quê? Me serviu de lição. Eu me arrependi de muitas coisas, de colegas, mas me valeu como lição. Tive muito desgosto, tristeza com pessoas que foram lançadas pelo meu pai e que falavam muito mal de mim, tentaram me tirar do Silvio. E o Silvio, não preciso puxar o saco dele, porque eu já estou em final de carreira, ele está mais lá. Ele tem uma coisa que poucas pessoas têm, honra. Eu tenho um acerto de fio de bigode com o Silvio. Eu fico até emocionado. Não. Pelo seguinte, o meu pai, em junho de 75, ele teve um câncer. E ele foi morrer em março de 1976. O Silvio pagou todo o tratamento do meu pai. Todo. Ele tinha dinheiro para isso. Agora é que entra o Silvio. Nunca me pediu um recibo. Ninguém podia saber. Então, eu disse assim, Carlos, quanto é que vai custar a operação? Tanto. Dá um cheque teu e fala para a Zilda.
que eu coloco o dinheiro. Ele nunca prestou contas comigo, ou eu com ele. Isso foi muito bonito, porque a palavra do Silvio é lei. Quando ele me levou para... eu tenho um arrependimento. Vai lá. Tenho. Eu briguei com o Silvio uma vez. Conta para nós a briga com o Silvio. Eu briguei com o Silvio, por causa da televisão. Fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. 11 anos. Na minha casa não se ligava domingo a televisão na Globo. E o pior, eu fui saber muito depois que eu estava errado. Fizeram na minha cabeça. Fiquei 11 anos sem ouvir a voz dele. E cada um tem a sua religião. Eu fui criado dentro do Espiritismo. E sou devoto de Nossa Senhora. Eu jogo em todos, né? E tenho meu preto velho. A minha religião é essa. Primeiro, Deus. E o Silvio é judeu. Judeu. Ele é judeu filosoficamente ou é judeu praticante? Não. Ele, que eu saiba, não, porque ele faz Natal. Ele faz festa de Natal. Mas ele, eu acho que não vai à sinagoga. Mas as filhas se casaram na sinagoga. Mas aí, quando eu já estava meio estremecido com ele, porque erro meu, a gente era muito amigo, mas muito. Por exemplo, ele tinha vergonha de ter um carro do ano. Então, ele tinha vergonha de sair com aquele carro. A gente saía todo sábado. A minha ex-mulher, minha primeira mulher, o Silvio e a Cidinha, todo sábado. Eu deixava o meu Maverick na casa dele, pegava o Impala, e a gente ia sair com o Impala, 64. Que carrão, né? E achava que o carro era meu. Ele tinha uma lancha. Eu gostava muito de esquiar. Ele tinha uma lancha. O pessoal achava que a lancha era minha. Não podiam dizer que isso... Por quê? Porque como ele vendia coisas para uma pessoa de poder aquisitivo muito baixo, ele tinha medo que as pessoas... Pô, ele está pegando meu dinheiro, está comprando uma lancha. Entendeu? Então, ele tinha uma lancha, acho que 21 pés, só para esquiar. E a lancha dizia que era minha. E nessa época, ele estava passando uns problemas sérios, a gente saía só nós dois, e a gente falava muito, conversava muito. E isso fez enraizar a nossa amizade. E o que ele fez pelo meu pai. Eu jamais ter palavras ou gestos para agradecer um homem desse. E quando eu fui para o SBT, por que eu falei espiritismo? Porque às vezes eu sonhava, porque eu sofri muito quando a Globo botou a praça no ar, que eu achava que era eu que ia sentar no banco. E o Boni não quis uma pessoa exatamente diferente do meu pai, botou Miele. Lembra do Miele? Eu sou de 87. Pelo amor de Deus, isso foi em 60... Você sabe que às vezes acontece isso, porque para mim o tempo não passou. Eu às vezes vou falar de futebol, eu digo, quando o Gerson deu aquele passe para o Pelé fazer a cabeça, eu falei, quem é Gerson? Pelé, claro que sabe, mas eu fico fora, porque eu ainda estou naquela época de futebol. E você está ativo, né? Você é um cara de 88 anos que toca um programa de televisão, com 70 anos de carreira. É difícil ver essa meninada aqui, você vai explicar os negócios? Mas aí eu sonhava, meu pai teve uma bolsa de estudos em Nova York, nós ficamos de maio até dezembro em Nova York. E marcou muito, eu tinha 9 anos de idade. E marcou muito a minha cabeça. Muitas vezes, eu sonhava que eu ficava lá no Teatro Fênix, que é onde gravava a linha de show da Globo, eu via o Miele, né, fazendo... Eu ia para o hotel, eu chorava muito. Várias vezes eu sonhei que eu estava sentado, assistindo a gravação, e meu pai entrava, eu disse, pô, pai, vai lá, senta lá. Disse, não, meu filho, deixa, tá bom, o Miele está muito bom. Várias vezes. Em Nova York, a gente ia muito ali no Central Park, tinha ali, perto da Quinta Avenida, tinha o
aquele teatro, meu Deus, o cinema. Pô, aquele cinema... Aquele que fechou em 1973? Não, não! Não, tem até hoje. Oh, meu Deus! Não, Médici era o ginásio. Bom, não importa. Eu estava numa calçada com meu pai e minha mãe e o Silvio na outra. Meu pai dizia, filho, vai lá falar com o Silvio, vai lá. Eu disse, não vou, eu não quero ouvir o que ele me disse uma vez. Isso, várias vezes soava que eu estava numa festa e estava assim numa sala, o Silvio estava lá. Eu sentia saudades dele, só que eu estava magoado. 11 anos. 11 anos. Até que a filha dele, a Renatinha, que é a caçula, o meu tio era pediatra. Ele é professor da Escola de Medicina e fazia pediatria. E o Silvio ligou para ele. Ô, Fernando, vem ficar comigo aqui, que acho que ela está com meningite, sei o quê. E eles passaram a noite inteira no hospital. E o Silvio perguntou, e o Carlos, como é que está? Ele ainda está com raiva de mim? Ainda está zangado comigo? O Fernando disse, claro que não. Pô. Aí contou o caso. Aí falou, será que ele vinha falar comigo? O Fernando falou, deixa eu ligar para ele. Era tudo que eu queria. Eu só não queria ouvir as coisas que eu ouvi. Porque eu também fui grosso. Eu também fui, porque eu não tinha feito ainda análise naquela época. Você pediu desculpa para ele, ele pediu desculpa para você? Como é que Não houve nada disso. Aí o Fernando ligou para mim, você falou, claro, tu marcou um jantar na casa do Silvio. Vim eu, o Marcelo e o Beto, são 2 filhos mais velhos. Foi um abraço, olhos vermelhos, porra. E o Silvio foi mostrar para os meus filhos o livro Caixa, desde o primeiro dia, de uma caneta Bic que ele comprou, sei o quê, taranã. E eu ainda estava achando que a minha carreira tinha acabado. Eu estava achando que eu estava no fim, porque eu já não estava batendo muito bem com o Renato. E eu fui muito franco, disse, Renato, eu prefiro ser teu amigo do que ser teu redator. Eu quero a tua amizade. E eu quis sair para ir para o Jô, mas o Boni não deixou. Você falou Renato Aragão. Você está falando do Renato Aragão? Renato Aragão. Ele, não sei se você sabe, ou se em algum momento você já viu, ele e a esposa são alunos nossos, do pior ano da sua vida. A Lília Aragão, ela está lá firme, acorda, ele faz o Didi fazer o boot. O Didi faz as mentalizações, é incrível ver o tanto que a esposa ali, ela dedica energia para continuar renovando a mente do Renato. Um beijo para vocês. E você sabe, beijo dele, muita gente joga pedra nela, porque não sabe o que é a vida lá dentro da casa dele. Ou é inveja, né? Porque tem muita maldade, né? A imprensa amassa a gente, né? Amassa. Às vezes não, eu acho que é uma forma de invadir os outros, Pode também fazer alguém crescer. Tem o mesmo poder, né? Eu falo para todo mundo que uma capa de revista sempre paga. Ou paga por alguém que quer se promover, ou paga pelo inimigo que quer derrotar alguém. Sempre ela vai ser paga. Na própria televisão, é um negócio. Sem querer falar em política, você assiste o jornalismo da Globo, é um. Assiste das outras estações, é outro Brasil. Eu acho que o povo, quando teve o Covid... Um povo sem internet, antigamente, acreditava muito nisso, né? Agora o povo com internet já sabe que tem Na época da Covid, no Jornal Nacional, morreram tanto. Já morreram quase 4 milhões de pessoas de dengue no Brasil, ninguém fala. Ninguém fala. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a pensar como povo. Muito bem, Carlos. Eu não sou político não, hein, gente. Carlos Alberto para presidente. Hã? Carlos Alberto de Nóbrega para presidente do Brasil. Carlos Alberto, tem uma caixinha do seu lado e agora você vai meter a mão nessa caixa e tirar alguma coisa aí, ó. Vem aí do seu lado. Escolhe alguma coisa. É uma caixa secreta. Algema! Carlos Alberto, com 88 anos, fala um medo, um bloqueio, um pecado, um trauma, alguma coisa que te bloqueou por muitos anos na sua vida. Ou qualquer um deles. Que me bloqueou? Que você ficou com o trauma e você falou, cara, isso aqui eu tinha que me libertar e você conseguiu soltar essas algemas aí. Pode ser um medo. O que me bloqueou foram os 11 anos os 11 anos não. O primeiro ano da minha briga com o Silvio.
O Silvio encerrou a carreira? Se ele encerra? Ele Encerra. encerrou. Infelizmente. Mas as filhas estão indo muito bem. Estão indo muito bem. Estão lutando lá. Ele deve falar alguma coisa na casa dele, né? Mas ele deu plenos poderes às filhas. E será que ele ainda fica sentado na TV assim, assistindo e falando, tira do ar? Televisão não. Sério? Ele adora filme. É mesmo? Ele vai para os Estados Unidos, ele fica vendo aqui. Eu sou vizinho dele lá nos Estados eu Unidos. vi você falar. Eu sou vizinho dele lá. Inclusive, um beijo para Dani Beirute, que é filha do Silvio, a Patrícia Bravanel, que nós somos amigos aí. Vocês estão mandando muito bem, já tem um ar de diferente, de evolução no SBT. Um beijo, uma salva de palmas para as garotas. E para toda a família Bravanel. Um dia desses, eu mandei o WhatsApp para ela, numa segunda-feira, falando exatamente isso. Você me surpreendeu, você está simplesmente maravilhosa. Ela realmente... Eu pousei lá para ir no seu programa, eu já senti a atmosfera do SBT diferente. Ah, tá. Tá diferente. Uma vez, Carlos, os meus filhos que você conheceu agora atrás, o Lourenço e o Benjamin, eles brincam com os netos do Silvio Santos. Aí um dia eu fiquei indignado. Eles foram para a casa do Silvio lá, e na hora de ir embora, eu falei, eles chegaram lá em casa, e aí, como é que foi com o Silvio Santos? Aí eles, como assim Silvio Santos? Quem é Silvio Santos? Eu falei, quê? O Silvio Santos é o cara mais importante desse país. Não, eu tinha um vozinho lá assistindo televisão. Um vozinho? Um vozinho, eu falei, mano, é o Silvio Santos. De pijama, né? De pijama, o jeitão dele. Ele só usa pijama. E eu, como que vocês estão falando? Vocês não foram lá pedir um autógrafo por Silvio, e tal. Mas eu cantei essa jogada da parada dele, por conhecer o Silvio. Eu sabia que ele não ia voltar mais. Ele até ficou zangado. Como ele não pode brigar comigo, porque existe um elo muito grande entre nós, ele manda em direta. Eu falei um dia numa entrevista, como estou fazendo agora, disse, o Silvio não volta mais para a televisão. Como ele não podia brigar comigo, ele montou um BO para toda a emissora, que era proibido falar, que ele ia parar. Ué, mas se é proibido, por que você está falando? Não, ele já não está mais lá. Né? A preocupação de quem tem 88 anos. Seja livre como o Carlos Alberto. Assim, quem tinha que estar com medo era o Celso Portiolli, né? Que ainda está aí, tá... Foi um que eu errei, tá vendo? Foi? Porque eu sempre falei para o Celso, ele já quis sair umas 2 vezes lá, você fica que você é o substituto do Silvio. Só que apareceu a Patrícia mandando ver, ela está cada vez mais solta, e a gente lembra até o Silvio. E foi mesmo melhor, porque era muito peso. Você substituiu um monstro sagrado, né? Ele é insubstituível, na verdade, né? Insubstituível. Ele é como se fosse uma entidade na mente das pessoas. Ele transcendeu de uma pessoa comum. Não é porque ele é famoso, é porque todo mundo gosta do cara. Ele é um ET. Ele é um ET. Carlos, pega mais uma coisa aí na caixa. Tem um livro aqui. Ai. Conseguiu tirar ou não? Quer ajuda? Espera aí. Já achei. A Bíblia. Essa Bíblia é em inglês, mas me fala um versículo na Bíblia. Tem mais de 30 mil. Aquele Mas está em versículo... inglês aqui? Né? Não, é só a Bíblia. É o objeto. Essa está em inglês. Me fala um versículo que você ouviu, se estiver, claro, ou alguma história bíblica que você fala, cara, essa aqui mexeu comigo. Essa é a primeira vez que alguém tira a Bíblia aqui no programa. O que mexeu mais comigo ou um versículo, ou a história de alguém. Não, foi a morte dele. A morte de Cristo? Aquilo não... Que bom. Porque você vê, a maldade não é de hoje. Uma pessoa que veio ao mundo para pregar o bem, pregam os pregos na mão daquele homem, não dá. Você sabe de uma coisa? Você não me perguntou, mas eu vou te dizer. Eu rezo quando acordo, quando vou dormir, mas não dou o valor que eu dou às vezes que eu falo com Deus. E Ele me ouviu sempre. Amém. Há 2 semanas atrás eu estava com um pepino do tamanho de maior que esse estúdio. Eu me ajoelhei, teve mais Nossa Senhora. Falei, isso não pode acontecer comigo. E não aconteceu.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você falar com Deus é bom, porque Ele te ouve. Amém. Às vezes eu estou conversando com você, você está pensando em outra coisa. Não é verdade? Deus não. Deus não. Deus ouve. Amém. Muito bom. Ó, prepara aí, já toca a nossa música do Direto do Como. 2 perguntas. Pega aí o microfone, vocês vão fazer pergunta. Não é consultoria, não é terapia, é direto no como. Fechou? Antes de passar para vocês, agora é você que, o Carlos Alberto, que faz uma pergunta para mim. Vá direto no como. O que você quer saber? Eu quero saber, você é coach? Não. Eu fui até 2018. Porque mandaram perguntar isso. Eu ia te perguntar, mas estava com medo. Disse, não, pode falar que ele vai gostar. Não, eu não sou. Eu estive. Né? Isso não é da minha identidade, mas o brasileiro, ele gosta de pegar no pé das coisas, de todas as coisas. Né? Você fala de riqueza, pega no pé. Coach, por exemplo, significa em português treinador. Agora, é uma profissão, né? Americano, assim, todo grande empresário... Eu conheci aquele americano famoso. Sim, tem o Tony Robbins. Tem um cara que é o mais poderoso no mundo dos negócios, que chama Marshall Goldsmith. Eu, assim, brasileiro, repudia tudo que é para prosperar. Né? A gente está aí para ajudar nosso povo, mudar essa mentalidade. Em 2018, eu parei de fazer isso. E eu comecei a dedicar em palestra de inteligência emocional e não dei mais nenhum atendimento individual. Eu dava atendimento individual para empresários, jogadores, gente famosa, cantor. E aí eu decidi não atender individualmente mais. Então, assim, a gente tem mais de 40 negócios hoje no grupo. Eu sou o CVO, eu cuido à distância dos negócios. Mas eu amo isso aqui, ó. Eu amo pegar código. Você está falando aí, eu estou vendo uma geração inteira de uma televisão passando na minha frente. E eu tô sendo tocado profundamente mesmo de ouvir sua história. Que a gente sempre te acompanhou da TV, eu era um telespectador ali, e agora eu tenho o prazer e a honra de ter você sentado aqui no meu sofá. Eu quero te agradecer mais uma vez por isso. Você quer fazer mais alguma pergunta antes que alguém te faça uma pergunta? Quero, prefiro. Vai lá então. Cadê? Já está o microfone no jeito? Começa com como, hein? Sem como. Ó, tem um cara de capacete ali. Não pode perguntar nada de La Casa. Se for, tá bloqueado, hein? Carlos Alberto, como? Se você fosse escrever um livro, sobre o que você falaria nesse livro? Você já escreveu um livro? Escrevi 2. Agora, nesse momento. Se fosse para você escrever um livro. Não, já terminei o 3º. Se você fosse escrever... O que é? Não estou entendendo. Ele quer saber se fosse para você escrever um livro agora. É porque ele podia ter perguntado se você já tivesse. Agora, se você fosse escrever um livro agora, sobre o que você falaria nesse livro? Que pena, Brasil. Que pena, Brasil. Ó, nem é um livro, mas se você quiser pôr sua foto e escrever isso aí, eu pago uns 100 outdoors em São Paulo com a sua foto escrita isso aí. Se quiser, tá prometido. Eu pago lá 100 outdoors, aqueles grandão, com a sua foto. Que pena, Brasil. Próxima pergunta para o Carlos Alberto. Pablo. Vai lá. Boa tarde, meu nome é Eliana Pigato. Uma honra estar aqui à sua frente. Obrigado. Valeu meu dia. Eu quero te perguntar como você vê o surgimento do próximo ícone da televisão brasileira, tendo Chico Anísio, Hebe Camargo, Carlos Alberto, Jô Soares, Silvio Santos. Como você vê o surgimento? E quem é essa pessoa? Desculpe, eu não entendi. Pode o microfone. Ela falou o seguinte: como é que você vê hoje o surgimento de um novo ícone? Aí a gente falou os nomes, né? Carlos Alberto, Silvio Santos, Hebe Camargo, Jô Soares, toda essa turma que você fez amizade com eles, né? Você é o cara mais em atividade, o cara mais antigo da televisão hoje. Sem dúvida alguma. Como é que você enxerga? A televisão vai acabar ou Não, vai ter um ícone novo? O que é? Eu tenho a impressão que, do jeito que a carruagem anda, não vai surgir um grande ídolo. Os ídolos que estão surgindo são passageiros. Ídolo, para mim, é quem começa e fica 40, 50 anos. Agora, tem colegas que têm uma música só e tchau.
A outra estava ouvindo o Feeling, lembra dessa música? Tararara. Essa música só tem 50 anos e você não se lembra. Só fez esse sucesso, até hoje toca. Você conheceu o Teletubbies? Então, e a televisão está passando pela pior fase dela. Ela não vai acabar. Porque quando surgiu a televisão, o rádio ficou com medo de perder o seu, né, a sua, espaço, sua né? razão, Tudo era seu espaço. E não aconteceu. Tem rádio até hoje, que dá muito dinheiro. E o rádio é o rádio. Você está no carro, liga o rádio. Você está no barbeiro, se liga, ouve música. É que hoje o rádio é mais um alto-falante. Não existe mais um programa de rádio, de programa musical. A televisão está caindo muito. Muito. Porque não está havendo uma renovação que ela precisava ter. Porque hoje é muito melhor você ser conhecido no Instagram. É o meu caso. Eu vou citar um caso meu, me permita a falsa modéstia. A Praça era um programa de maior audiência do SBT. Sem tirar o Silvio, claro. Depois da pandemia, o rádio caiu muito, a televisão caiu muito, e a internet cresceu. Então, hoje, o meu programa, por exemplo, antes da pandemia, quando dava 12, eu não dormia de tristeza. Hoje, quando dá 6, eu não durmo de alegria. É verdade, porque hoje 6 é muito mais do que 12. Mas por que eu estou contente? Porque qual é a razão que a pessoa... Alberto, você não está mais fazendo a praça? Estou, mas eu entro às 11h30 da noite e acaba 1h da manhã. O meu público acorda às 5h da manhã, 6 horas para ir trabalhar. E o que acontece comigo? Eu estou muito mais conhecido agora, porque a senhora, por exemplo, que é na hora do almoço, eu quero ouvir o Popertone. Vá na internet, Popertone, Praça Nossa e tal, e assiste a hora que a senhora quiser. Eu estou no quadro dele. Eu estou nos 15 quadros do programa. Então, eu estou sendo beneficiado, mas eu não gosto disso. Eu queria a minha televisão dando 12, 14. Mas ela não vai acabar. Eu não acredito que vai surgir outro, porque esses que vão surgir estão na internet. A Virgínia tem 40 milhões de seguidores. 40 milhões. Carlos Alberto, só para você saber... Sabe o que é interessante? A Virgínia tem 40 milhões, só que ela é menos conhecida que você. Você tem quantos seguidores no Instagram? 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Você é mais conhecido que ela. O problema é que você não expôs isso. A internet é outro mundo, é uma atmosfera diferente. Outro mundo, que é o mundo do futuro. Sim. Quem que você acha no Brasil que não conhece o Carlos Alberto de Nóbrega? Só sou um menino, acabou de nascer na maternidade. As crianças talvez não chegaram no programa. Por quê? Porque também não está na internet. E aí, eu quero te fazer uma pergunta antes. Você vai parar quando? Quando eu gostaria de parar? É. Na véspera de eu morrer. Na véspera. Na véspera de eu morrer. Na véspera. Ontem estava conversando com minha mulher sobre isso. Por que você não para? Vai só apresentar o programa. Falei, você quer ficar viúva? A televisão, a praça, é o meu oxigênio. Muito bom. Seu filho vai continuar, o Marcelo? Ele, não sei. Eu não sei. Eu, se fosse ele, eu não queria. Porque ser neto de Manuel de Nóbrega, filho do Carlos Alberto, vão cobrar muito dele. Que são 5 gerações. Que tem gente que se lembra do meu pai. Está com 70 anos, 60 anos, lembra. E acho que é o sonho dele ficar lá sentado. É o sonho dele, né, Paulo Vitório? Ele faz os shows, eu nunca mais fiz show. Não, nunca mais não, fiz 4 ano passado com o Matheus. Porque juntou um grupinho, porque é gozado, uma coisa que acontece, foge completamente do assunto, mas é para você entender. Eu tive os maiores nomes do humor durante muito tempo na praça. Eles foram saindo. O valor que eu dou a essa turma que votou
é muito mais valor que eu dou à Praça da Alegria do meu pai e a minha praça antes das mortes. Porque eles, com a juventude deles, com a cabeça de jovem, eles estão me dando uma força enorme. Eu tenho respeito por essa garotada enorme, muito mais do que eu tinha com os outros, porque os outros começaram comigo. Não, você lançou gente demais na Praça Nossa. Entendeu? Então, quando eu vejo o Popetone, quando eu vejo o Marley, o Matheus Ceará, o Paulinho Gogó, eles vieram de graça fazer teste. Hoje ele está fazendo cinema, o Matheus vai para os Estados Unidos fazer não sei lá o quê. O Matheus gosta muito de você. Muito. Muito, muito, Porque muito. é igual o negócio do Chico do Renato. Eu quero ser amigo. O Manfrini, que é o Paulinho Gogó, quando começou a pandemia, eu fugi para o sítio. E um dia ele ligou para lá, minha mulher atendeu e falou para mim, é o Paulinho Gogó. Eu falei, liga, botou no Viva Voz. E ele estava chorando, dizendo, eu não sei como é que eu vou falar para o Carlos Alberto, que eu preciso ir embora. Eu tive uma proposta absurdamente grande. Aí eu falei, manda ligar para mim. E ele não ligou. Meia hora depois eu liguei para ele, que ele estava com medo de eu brigar com ele. Falei, cara, isso é a maior alegria que você pode me dar. Você vinha de ônibus, do Rio de Janeiro para cá. Você tem uma empresa de caminhões, você tem lojas de coisas. Você vai fazer 6 filmes como produtor. Cara, teu filho vai estar nos Estados Unidos. O que eu quero mais de você, cara? Amanhã eu morro. Eles ficam desempregados. Porque a praça é uma vitrine. Ele não ganha aquilo que ele vale. Ele ganha muito mais pelo valor dele. Fazendo show. Boa. Porque a praça é uma vitrine. Amanhã vai ser o... Tem alguém hoje em atividade que tem mais tempo de carreira que você? Em atividade, não. Tem o Ari Fontoura, que às vezes faz alguma coisa. Tem o Lima Duarte, com 94 anos, mas só fez um comercial um dia desse aí. Mas atividade contínua não Laura tem. Cardoso tem 90 e pouco. Não, atividade ninguém. É o Nem seguinte, o Silvio. Nem o Silvio. Silvio tem 1 ano a menos que eu. 1 ano. É o seguinte, eu pedi pro time aí pegar umas fotos das antigas e a gente tem uma homenagem para você, Carlos Alberto de Nóbrega. Toca o play aí para ele. O Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos cantar todo mundo, vamos ficar de pé e cantar o parabéns pro Carlos Alberto de Nóbrega. 70 anos de carreira na televisão brasileira. Vamos todo mundo ficar de pé? Toca a música do parabéns pro meu amigo. Parabéns pra você. Olha aí. Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado, adorei. Parabéns. Eu também sou seu fã, cara. Parabéns. Obrigado pela aula. Vou Leva levar. um dia para ver a sua palestra. Vou levar. Fala pra sua esposa. Você só entra com ela agora, hein? Fala pra ela não estar ocupada no dia. Na hora que você quiser, manda te buscar. Obrigado. Esse é Carlos Alberto, 70 anos de televisão. Imagina, 7 ciclos de década, hein? 7 décadas seguidas de atividade. Aqui um grande amigo, hoje eu fui tocado profundamente, viu, pela sua história. Obrigado. Mas você tem que contar ela mais. As pessoas têm que te conhecer mais. Me chama que eu sou facinho. Tira a nossa foto aqui, cadê a foto? De cá. Carlos Alberto de Nóbrega. Eu devia vir mais bem arrumado. Tá ótimo assim. É coisa de velho, a gente pode tudo. Tá bom. Naquela câmera ali, A Carlos, verde? isso. Ah. Manda uma mensagem para todo mundo. Você é um dos homens que tem maior experiência nesse país, um dos mais queridos dessa nação. Que recado que você dá para todo brasileiro hoje? Eu quero agradecer o carinho, o respeito que vocês têm pelo meu trabalho. Vocês nunca me abandonaram.
e eu nunca vou abandonar vocês. Viva Deus! Esse gesto que eu faço, né, não sei se já perceberam no final, eu estou dizendo viva Deus. Tchau, gente! Esse é um livro que eu escrevi, As 7 Camadas de Identidade, que é um presente para você. Aponta ali para aquela câmera ali, ó. Vira o livro. Opa! Aqui a foto. Não, tá bom. Dá um tchauzinho naquela câmera ali. E tamo juntos até depois do fim, Carlos Alberto! Tchau, gente!